Gente, vamos começar hoje nossa celebração. Eu não sei nem o número do domingo, eu não sei nem mais qual é o número do domingo que nós estamos aqui na quarentena. O Jacler contabiliza, eu já me perdi. Então, nós estamos no terceiro domingo da Reforma, isso eu sei, e nós vamos celebrar hoje com o nosso pastor emérito, nosso bispo, nosso mestre, Edson Fernando. Então, cadê ele? Pedrão, você pode soltar aí o nosso prelúdio, amigo? Claudinha, como sempre, arrebentando. Nós escolhemos como fio condutor do nosso culto sobre a reforma de hoje a experiência mais radical, segundo os evangelhos da vida humana, que é a experiência do amor. Já há muitos anos, cerca de 6 décadas, a ICI escolheu como termômetro da fé não a ortodoxia da doutrina, mas a qualidade do amor. E ao invés dela se perguntar se nós cremos no Deus verdadeiro, a ICI se pergunta se amamos de maneira verdadeira, porque sabemos a grandeza do nosso Deus pela maneira como a gente exerce as nossas experiências amorosas. É como se a ICI estivesse dizendo para o mundo inteiro: mostra-me como amas e eu direi quem é o teu Deus. Mostra-me como amas e eu direi quem é teu Deus. O Deus dos inquisidores, do mesmo período do São Francisco de Assis, século XIII, não era o Deus de São Francisco de Assis. A doutrina era a mesma, o amor era outro. O Deus de Leão X, Papa da época de Martim Lutero, não era o mesmo de Martim Lutero, uma vez que o Papa era inquisidor, Lutero era um libertário. Em 1520, num texto chamado Da Liberdade do Cristão, Lutero encerra o seu texto dizendo que pela fé o coração vai ao alto. Pelo amor, ele sai do alto e vai para baixo. E por isso não se preocupa com o céu, mas desinteressadamente se entrega ao próximo. Desinteressadamente, sem
sem afã pelo céu e sem medo do inferno. Séculos antes, um monge que Lutero admirava demais, São Bernardo de Claraval, escreveu um livro chamado, em latim, De Diligendo Deo, sobre o amor a Deus. E ele diz: quem ama a Deus porque é interessado no céu é mercenário. Quem ama a Deus porque tem medo do inferno é covarde. Importa no amor esquecer-se do céu e do inferno. Amar porque se ama. Somente assim Deus faz em nós morada. A gente vai celebrar hoje exatamente essa tônica da reforma. Quais os termômetros da nossa fé? A ICI escolheu há quase 6 décadas a qualidade do amor. Por isso, como disse muito bem o nosso pastor emérito, nós abrimos mãos das verdades sem bondade e preferimos a verdade da bondade. E é esse primeiro amor nosso que nós vamos celebrar para que possamos ver a qualidade de todos os nossos amores. É o primeiro amor que qualifica a grandeza de todos os outros amores. Que Deus abençoe esse culto, que é um culto de amor e um culto para o amor. Vamos então ouvir a música Primeiro Amor. Laroeira, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aroeira, Esse rapaz de 28 anos que estava cantando é o pai do nosso Pedro. É o pai do Pedro. Pedro já trouxe irmão, pai. Pedro, traz a galera toda. A gente quer ouvir todo mundo da família. E exatamente nessa onda amorosa do primeiro amor, nós vamos ouvir um poema lindíssimo que o Edson ama e que o Neno ama tanto quanto ele. Por isso, ao invés dele citar o poema, que ele declamou e gravou esse poema declamado. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga.
Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Neno, neno, hein, rapaz? Coisa linda. O amor é estado de graça. Lindo, lindo, lindo. As 100 razões do amor, do Carlos Drummond de Andrade. Preparando-nos para o momento de oração, nós vamos ouvir um outro cântico, que é do nosso Inário Popular, Sobre Todas as Coisas. Famoso texto, famosa música do nosso Chico Buarque. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado. Pelo amor de Deus, ao nosso Senhor, pergunte se Ele produziu nas trevas o esplendor. Se tudo foi criado, o macho, a fêmea, o bicho, a flor, criado para adorar o Criador. E se o Criador inventou a criatura, por favor, se do barro fez alguém com tanto amor, para amar nosso Senhor. Não, nosso Senhor não há de ter lançado em movimento terra e céu, estrelas percorrendo o firmamento em carrossel, para circular em torno ao Criador. Ou será que o Deus que criou nosso desejo é tão cruel? Mostra os vales onde jorra o leite e o mel. Esses vales são de Deus. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado, desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado. Pelo amor de Deus.
Não vou nem comentar, que eu fico até com vergonha da minha voz. Vou pedir a nossa Ana que nesse momento nos eleve em oração. Todo mundo feche os olhos. Entrem em comunhão com o amor. Amem o amor e sejam amados e amadas pelo amor. Oremos. Senhor, nosso Deus amado, no dia de hoje, eu quero te agradecer pelos nossos amores, tantos amores, Senhor. Nossos companheiros, pais, filhos, amigos, irmãos de fé e de sangue, filhos de fé e de sangue. Muito obrigada por todos eles, Senhor. Te agradeço pelo bem que eles nos fazem. E às vezes até um pequeno mal também, sempre tem, né, Senhor? Mas tudo contribui para aqueles que amam a Deus. E por isso eu te agradeço por todas essas coisas, por todas essas pessoas que são os nossos amores. Esteja com eles, meu Deus, abençoando, livrando, permitindo que estejam sempre conosco. Alguns, a gente sabe, são apenas a nossa saudade, nas nossas lembranças, mas estão conosco. E que possamos também, Senhor, ser amores para alguém, para as pessoas. Nos dê, Senhor, essa força, nos dê, Senhor, essa maravilha que é ser amado e que possamos também amar. E assim transformar o nosso mundo num lugar muito melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Ana. Muito obrigado. Nós vamos ouvir hoje as palavras, ao meu ver, dos grandes discípulos, já que foi Dia dos Mestres, do nosso Paulo Freire, que disse certa vez que ser mestre ou mestra é ser, antes de tudo, amoroso ou amorosa. O Edson é um mestre amoroso, profundamente amoroso. Ele não tem só como tema o amor, mas ele ama ao falar de qualquer tema. Então, nada melhor do que repensar o caminho das nossas possíveis reformas, reinventando corações amorosos. Que esse coração amoroso, que é o do Edson, que se assemelha a uma metáfora que o Jonas gostava de usar, ao beija-flor, que tem mais de 70% do peso no coração. O Edson é o coração da ICI, no sentido, não de que ele é o eixo da ICI, é que ele tem mais de 70% do peso da vida dele no coração. Então, é um amor que fala, que abraça, que chora, que ri, que brinca. Então, a gente vai ouvir desse coração amoroso palavras do nosso primeiro e de todos os nossos caminhos de amor. Nosso pastor, nosso mestre, é contigo. Bom dia, gente querida. Bom dia, de coração. Muita saudade de vocês. E a sexta-feira a gente foi para o Rio, chegou já à noite lá e voltou ontem. Fomos buscar algumas coisas e aí eu senti, né, que o meu corpo está aqui em Juiz de Fora, mas a minha alma está aí no Rio, né? Então, tive até vontade de passar lá na frente da igreja, quando eu fui levar a Ana Luz, na casa da Carolzinha, e aí passei. Então, ver vocês aqui, né, é muito bom, muito gostoso, né? E participar desse momento, eu estou acompanhando, o Alexandre me conta tudo, né? Eu fico mais recolhido aqui na minha, e o Alexandre me dá depois todas as, né, os acontecimentos. Por o culto de domingo passado foi tão lindo, né? E a Nelly dirigiu, ele disse que foi emocionante, o Vitão trouxe a mensagem. Então eu fico sabendo de tudo, viu? Mas aqui nos bastidores, né? No meu silêncio, na minha oração, e unido a vocês de coração, né?
Que bonito essa comemoração do mês da Reforma, né? Que começou com a Reforma de São Francisco de Assis. O Alexandre trouxe essa novidade, que bacana que isso se transforme, né, realmente num aspecto da tradição da nossa igreja, que a gente abra sempre, né, o mês de outubro com essa celebração de Francisco. E ele me pediu para falar sobre o tema da reforma e deixou muito livre, né? Então eu queria retomar um texto, que eu já falei sobre esse texto, né, aí na nossa igreja. Eu me lembro que uma vez eu falei sobre esse texto lá na igreja de Itacuruçá, no mês da reforma, né? Falei uma vez desse texto, talvez quando a primeira vez que eu tenha falado dele foi numa reunião, num presbitério aqui do Rio de Janeiro, que me convidaram para pregar. Depois nunca mais me convidaram. Que é um texto do Apocalipse, né? O Apocalipse que está tão em voga aí, apareceu tanto nessa pandemia, né? E é uma daquelas 7 cartas, né, que são dirigidas às 7 igrejas lá da Ásia, e eu queria ler a primeira carta, né, que são 7 versículos apenas, e vou ler como se essa carta fosse dirigida a mim, a você, a nossa igreja, ao nosso pastor Alexandre, né, que está à frente da nossa trajetória. E diz o texto: ao anjo da igreja em Ipanema escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar pessoas más, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Como tens perseverança, suportaste provas por causa do meu amor, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti apenas que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta para a prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei o candeeiro, para que, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nessa semana, eu fiz questão de reler o livro do Rubem Alves, Dogmatismo e Tolerância. Eu consegui até a metade, né? E para entrar nesse espírito da reforma e poder estar aqui também, que é um texto assim, muito impressionante, que eu recomendo a vocês, quem tiver acesso a ele, principalmente a primeira parte. E no começo, o Rubem diz o seguinte, falando do seu amor, né, pelo protestantismo: o protestantismo tem temas esquecidos, peças empoeiradas, que ninguém mais sabe usar, mas que poderiam ser tiradas das sombras. A liberdade, por exemplo. A liberdade. Quando a gente lê aquele livro da igreja, ICI, uma igreja sem paredes, o tema daquele livro dos testemunhos é liberdade. Eu encontrei nessa comunidade a liberdade. Segundo Rubem Alves, esse tema esquecido, que está lá no baú e que a gente tem que resgatar. A graça, outro tema, a graça. Que significa basicamente que o problema da salvação não é um problema com o qual a gente se deva ocupar. Deixa ele para Deus. Deus nos livrou das preocupações do inferno, do imobiliário dos céus, e agora a gente pode se dedicar a cuidar da terra, a boa dádiva de Deus. Outra coisa, a fé e a confiança. Ninguém é salvo pela ortodoxia, mas pela simples confiança em Deus, de modo que os protestantes deveriam se sentir mais livres nas loucas aventuras do pensamento, sabendo que a heresia e a ortodoxia são palavras do vocabulário dos fortes, mas não são do vocabulário de Deus. E por último, a teimosia profética, que denuncia todas as formas de opressão e absolutismo.
Uma das cenas mais pungentes, assim, para mim, dessa pandemia, foi um vídeo, né, que circulou, e provavelmente vocês devem ter ouvido e visto, o padre Júlio Lancelotti, que trabalha, a exemplo do nosso pastor Alexandre, com moradores de rua, né, e faz um trabalho belíssimo. Toda a sua trajetória está voltada para isso lá em São Paulo. E quando perguntaram para ele quem era Jesus, como é que ele se sentia ao lado de Jesus, ele disse uma coisa bonita, falou: Jesus foi um fracassado, e eu sou um fracassado, e eu quero andar ao lado dos fracassados. O Apocalipse, para mim, é o grito de um fracasso, do fracasso humano, do fracasso comunitário. Nosso irmão Leonardo Boff diz que o melhor comentário que ele encontrou sobre o Apocalipse, e olha que ele leu bastante coisa sobre esse texto, foi o de Jean-Yves Leloup. Então eu fui lá no livrinho do Leloup, Apocalipse, Clamores da Revelação, e encontrei Leloup dizendo: no coração de João, ou seja, qual for a tradição que fez gestar esse último livro das Escrituras, o Apocalipse, há um grito nascido do fracasso do amor, do fracasso da liberdade, do fracasso do bem. E surge a pergunta: por que há mais mal que bem? Por que as pessoas não conseguem ser felizes? Por que elas se destroem? Então, segundo Leloup, o vidente de Patmos está pensando sobretudo nesse massacre imperial romano da beleza e da inocência, e procura compreender o fracasso da comunidade de Jesus, em viver a memória do seu mestre nesse contexto de tanta destruição. Ainda mais, segundo Leloup, João está vivendo o desmoronamento de um mundo, o desmoronamento daquilo no qual investiu toda a sua fé, todo o seu amor. E no meio de todo esse fracasso, nasce a obra do Apocalipse, extraordinária. Chega a sugerir, Leloup, que peça-se aos pacientes psiquiátricos que leiam o texto. Talvez eles serão seus melhores leitores, porque eles conhecem as agruras de um mundo destruído, de um mundo caótico. Peça-se aos loucos, peça-se aos pacientes terminais, em agonia. Eles saberão bem o que é o Apocalipse. Saberão que o Apocalipse não é o livro do medo, mas o livro da esperança. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Eterno, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Amoroso. Essa é a introdução do livro. Saberão que o livro do Apocalipse não é o livro da desistência, tudo vai acabar, tudo vai morrer, tudo vai... Mas o livro da resistência, resistência. Como fora, aliás, o livro de Daniel, que também pertence a essa literatura apocalíptica, um verdadeiro grito de resistência, animando os macabeus a resistir à dominação seleucida. Só Jung, só a professora Anísia da Silveira, só Arthur Rosário Bispo, para entender a potência dessas imagens de candelabros, de Satã, do cordeiro, do dragão, da besta, da criança, essas alusões cifradas, essas imagens enigmáticas, esses potentes símbolos. É o Apocalipse injetando resistência na vida das pessoas. Resistam, resistam aos tentáculos do império. Não se deixem afogar. Não por acaso, o Apocalipse é o primo da literatura profética. Como diz a tradução ecumênica da Bíblia, a apocalíptica é um desenvolvimento particular da tradição profética, é ali, é carne e unha. Tanto que esses versos que acabamos de ler
que estão dentro de uma seção de cartas, né? As cartas, as 7 cartas, as 7 igrejas, são uma seção profética dentro do texto. Aí é profetismo puro, não tem nada de Apocalipse. Então vamos a essa primeira cartinha dirigida a nós, Igreja Cristã de Ipanema, que queremos celebrar a reforma, o espírito da reforma. Vamos a ela, a essa carta, com o faro da esperança, com fome e sede de resistir a qualquer forma de tirania. Vamos a esses versos, perguntando-nos sobre como podemos ser uma igreja apocalíptica, profética, uma igreja reformada de verdade, nesse tempo que Deus nos concedeu viver. E a gente poderia dizer que são pelo menos 3 pistas que encontramos aqui, disso que estamos chamando de uma igreja profética, apocalíptica, de uma igreja reformada, que encarna esse espírito da reforma. Em primeiro lugar, eu diria, retomando o que já disse no começo, a primeira marca é estar ao lado dos fracassados. Quando a gente pensa no nascedouro do Apocalipse, não há consenso sobre quando e quem escreveu o texto. A única coisa certa é que a comunidade a quem o vidente de Pátmos se dirige está sentindo na pele a dor da perseguição e parece confrontada com uma oposição férrea do Império Romano. Uma das hipóteses é que trata-se do período em que Domiciano, começo ali dos anos 90, 91 a 96, queria recuperar o culto imperial a César. E a comunidade resiste, persevera, suporta, não esmorece. Uma comunidade marcada pelo fracasso. Eu tenho estudado um pouquinho o pentecostalismo, porque estou trabalhando uma disciplina aqui na graduação da ciência da religião aqui na universidade, e está me dando um trabalho danado, porque, como diz o livro lá acho que do Antoniazzi, nem anjos nem demônios, né? Quando a gente olha para esse mundo pentecostal, a gente vê tanta coisa linda e tanta coisa complicada, nem anjos nem demônios. Eu estou tendo que entrar um pouquinho ali dentro. Revi um filme, né, que é um documentário que eu recomendo a vocês, chamado Santa Cruz. Coloquem Santa Cruz, documentário, lá no YouTube, e tive a oportunidade de rever esse comentário. Assim, é comovente, chorei, né? O nascimento de uma pequena comunidade pentecostal numa terra invadida aí no Rio de Janeiro, lá nos anos 90, finalzinho dos, né, na entrada do novo milênio, ali, os anos 2000, e uma coisa que impressiona naquela comunidade é que o salmo daquela comunidade não é para nós o Salmo 23, né? Não é o Salmo 100, não é o Salmo 150, o salmo daquela comunidade é o de número 91, é o salmo que eles repetem o tempo todo. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, no fracasso. E rezam, e oram, e cantam, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 do outro, tu não serás atingido. E será que não foi essa experiência também do fracasso, da angústia, da dor, a experiência de Lutero ao compor o seu Castelo Forte, né? Castelo Forte é o refúgio do salmista. Castelo é essa coisa de medieval. É o mundo de Lutero. Castelo Forte é o nosso Deus. Cristo, para essa comunidade aqui, a quem se dirige essa carta, mais do que salvação para essas pessoas, é uma espécie de solução para elas. Aliás, Richard Shaw, quando escreveu o seu livro Pentecostalismo, o futuro das igrejas cristãs, disse que estava se operando no mundo uma mudança nesse paradigma que é tão forte na teologia ocidental. Aliás, o Alexandre tem se debruçado muito sobre esse tema e de maneira muito bonita nos ajudado muito a entender esse paradigma, pecado original, culpa, salvação. O que vai dizer o Shaw para os pobres?
principalmente aquelas pessoas simples das igrejas, dos morros desse país, dos lugares mais vulneráveis. O que aparece primeiro na vida dessas pessoas não é uma culpa, mas é um fracasso. Não é um débito, mas uma carência. Não é uma mancha, mas uma fraqueza. Não é uma mácula, mas uma pobreza. Mas eu pergunto para vocês, estou tendo que contar aqui com a ajuda do Bento no meu sermão, mas não foi sempre assim? Jesus nunca insistiu no pecado como culpa, como mancha, para depois oferecer um remédio para as pessoas. Jesus queria ajudar as pessoas a se libertarem daquilo que as oprimia, as angustiava. A fome, a solidão, a dor do preconceito, a dor de ser mulher no mundo machista, a dor de ser samaritano no mundo judaico, vamos continuar? A dor de ser negro no mundo branco, a dor de ser homoafetivo no mundo heteronormativo. A impressão que dá é que Jesus trabalhava mais no registro da solução do que no registro da salvação. Essa ideia de salvação do céu, livrar do inferno, as ruas de ouro, isso não está presente nos evangelhos. Atos específicos de libertação. Isso é que é salvação na compreensão daquela gente. Como é na compreensão desse povo pobre. Quando perdermos a dimensão de que o evangelho é uma resposta ao nosso fracasso, aos nossos aleijões, que as escrituras, no fundo, são um bálsamo para as nossas feridas, e que mesmo a Torá, mesmo a lei, é uma resposta às nossas escravidões que nos oprimem. Que Jesus Cristo é uma resposta para a nossa vontade de não desistir da vida. Não é uma doutrina, não é uma ideia, não é uma ideologia. É um Ele, é uma pessoa, é uma força transformadora dos nossos fracassos. Se não percebemos isso, a Bíblia é um monte de regras, como diz nosso pastor Alexandre, é um caga-regras, regras sexuais, regras disso, regras daquilo, etiquetas, ética pequena, um amontoado de moralismos, e virou isso, sobretudo a Bíblia, parece que nessa perspectiva fundamentalista que tomou conta, parece, do nosso país. Que impacto profundo, belíssimo, foi para aquela comunidade de Éfeso, que é para nós, que é para o povo simples, para o povo pobre, para o povo fracassado, estropiado, ser lembrado pelo vidente de João. Ele tem a nossa vida em suas mãos, nós estamos na sua mão direita. Essa imagem linda do Antigo Testamento para dizer que estamos na mão de Deus. Se considerarmos São Francisco, inauguramos o nosso mês da reforma, né, com ele, como um grande reformador. Diremos que uma das marcas mais lindas de uma comunidade reformada é lutar pela dignidade de tudo que vive nessa vida, mas, sobretudo, lutar pelos que mais sofrem, fazer do seu sofrimento o nosso sofrimento, fazer do seu fracasso o nosso fracasso. Na maior parte das vezes que nos perdemos como igreja, façamos essa autocrítica, como comunidade de Jesus, é porque esquecemos desse essencial do espírito apocalíptico, profético, reformado, estar ao lado dos fracassados, mais do que salvar suas almas, ajudar a solucionar suas opressões. Acho que todos nós tínhamos que ir com Alexandre para o centro do Rio, ser pão para aqueles irmãos e aquelas irmãs em algum momento da nossa vida. Acho que muitos dos problemas que a gente tem, etc., eles se esfumaçariam e apareceriam outros problemas, os reais. A segunda marca do espírito apocalíptico, profético, reformado,
igreja reformada, não é isso que está escrito no nosso boletim? Sempre reformando. É deixar-se julgar pelo ressuscitado. Julgar pelo ressuscitado. Interessante que as perseguições sofridas pela comunidade de Éfeso, o vidente destaca, né, a perseverança dessa comunidade, a sua coragem, a coragem de dizer que o rei está nu. Ontem e hoje, né? É preciso coragem de não esmorecer. Quanta coisa bonita. Que história linda dessa nossa comunidade. Que história linda, linda, linda. Desses 58, 57, 58 anos. Mas o vidente de Patmos, embora acolha aquela resistência, aquela coisa bonita, essa história desse testemunho profético, o vidente, ele não absolutiza a igreja. Ele não a calcifica nesse lugar de acerto, de perfeição, né? Como às vezes a gente faz, a gente fica aí lambendo a nossa cria, lambendo o nosso umbigo. Essa igreja é maravilhosa, essa igreja. Tá? Acertamos, erramos. Né? Mas o espírito profético, o espírito reformado, né? É exatamente essa percepção de que nada é absoluto, de que nós somos essa criança que está nascendo a cada dia. Em outras palavras, mesmo os estrupiados, quando ficam melhorzinhos, tomam gosto por espezinhar as pessoas, agindo como seus algozes. Todo oprimido traz um opressor dentro de si. Por isso a gente precisa do espírito profético, porque muito rapidamente a gente sai desse lugar de estrupiado, de esfarrapado, desse lugar de fracassado para um lugar de potência, para um lugar de saber o que é melhor para a vida dos outros. O espírito do Apocalipse, o espírito profético, o espírito reformado, é esse sopro fresco da graça que quebra toda essa tendência de todas as religiões a se institucionalizarem demasiadamente. Eu conheço as suas obras, diz o profeta. Olha que coisa bonita. Eu conheço as suas motivações. Ou como o vidente de Patmos disse à comunidade de Pérgamo, eu conheço o lugar que habitas. Ou, como o vidente disse à comunidade de Esmirna, eu conheço o que atribula, eu conheço o que dói no seu sapato, o que te atribula. Que coisa bonita. Isso é o espírito profético, isso é o sumo da profecia bíblica e da apocalíptica, esse estar aberto ao julgamento de Deus e ter a consciência da tentação desse totalitarismo que nos assedia tanto e de assumir o tempo todo a nossa provisoriedade, de que somos pó, para dizer as palavras do poeta do Gênesis. Em outras palavras, a segunda marca dessa igreja apocalíptica reformada é essa marca da reforma, esse grito da reforma tão abafado, tão esquecido das igrejas do nosso tempo. Igreja reformada, sempre reformada. Ecclesia reformada et semper reformata est. É a única coisa que eu sei de latim, porque eu li tanto isso no nosso boletim, que eu cheguei a decorar. Igreja reformada, sempre se convertendo, sempre se renovando, sempre revendo as suas posições. O princípio protestante, como chamou Paul Tillich, esse julgamento profético constante contra toda forma de orgulho religioso, de arrogância eclesiástica, de autossuficiência, não só religiosa, mas secular.
e suas consequências destrutivas. Uma comunidade que tenha coragem de o tempo todo deitar-se no divã profético de Deus. E Deus dizendo para nós, não mente não, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua vida, eu conheço o que está lá no fundo do seu coração. Esse espírito bonito, esse arrependimento. Não é por acaso que a palavra de Jesus, a primeira palavra do seu ministério público foi essa: arrependei-vos, metamorfoseai-vos. Saí desse lugar calcificado, pronto, acabado. Refazei-vos. Deus quebra a nossa vida, que é tão linda, tão bonita, que é uma história tão linda para contar, mas nós não queremos ficar contando os louros do passado, nós queremos ser fiéis agora. Por isso precisamos de conversão, mudança. E aí, entramos no terceiro aspecto, que talvez seja exatamente esse lugar para o qual o espírito profético, né, queira sempre nos levar, o espírito protestante, que Tillich diz, né, não é propriedade do protestantismo, imagina, isso já está lá nos profetas, ele aparece no protestantismo, aliás, hoje está esquecido, segundo Rubem Alves, está esquecido, né, está lá no baú, o protestantista esqueceu desse vocabulário. Como o pentecostalismo. Outro dia vi um teólogo pentecostal dizendo uma coisa linda: o que há é a pentecostalidade, aquela experiência do Pentecostes, lá de Atos capítulo 2, que aparece no pentecostalismo, lá na Rua Azusa, nos pentecostalismos atuais, mas não é propriedade pentecostal. Que é esse deixar-se arder por esse fogo do Espírito Santo, que é vermelho, que é sempre revolucionário, que mexe com a gente o tempo todo, não nos dá sossego. A terceira marca do espírito reformado, né, dessa igreja apocalíptica, é isso que eu acho que é a tônica do nosso culto de hoje, essa busca apaixonada, seja uma volta, ou seja um ir para frente, sei lá se é atrás, se é à frente, mas é uma busca apaixonada pelo momento fundante, o momento fundante. Bonito, porque o vidente de Pátios, a única observação que ele faz, né? Faz assim: nossa, quanta coisa boa, quanta coisa interessante. Mas eu quero fazer uma observação apenas. Pelo amor de Deus, não esqueçam do primeiro amor. Parece que eu estou ouvindo a Valesca cantar: pelo amor de Deus, não fere o seu semelhante. Pelo amor de Deus, não entra nessa violência do nosso tempo. Pelo amor de Deus, não esqueçam o momento fundante. Não esqueçam no dizer da tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, não esqueçam do primitivo fervor. Olha que expressão linda. Não se diz que a igreja de Éfeso tem andado pelos caminhos tortuosos, errou, que fez besteira. O Senhor não se dirige a ela referindo-se aos seus possíveis equívocos, né? Errar está na vida, é humano, ser igreja é isso. Acertar, errar, se reinventar, levantar a cabeça. Não se reprova sua falta de ortodoxia. Disse bem Rubem Alves. Essa coisa de ortodoxia, de heresia, são coisas do vocabulário dos fortes. Não é do vocabulário de Deus. Palavras do vocabulário de Deus são entrega, paixão, delicadeza, doação, ira santa, raiva quando vem contra tudo aquilo que aprisiona, que oprime. Essas palavras, a simples e infantil, quase infantil, no melhor sentido, inocência, a bem-aventurança da pureza da alma, a confiança em Deus. Como disse o Rubem Alves, que as igrejas da Reforma esqueceram, a confiança em Deus. Se perdemos isso,
perdemos as marcas, uma das marcas mais lindas do espírito reformado, do espírito profético, ser igreja. Se ficarmos no instituído e esquecermos do instituinte, nos perdemos, como cantou a Valesca. Tem uma música da Marisa Monte, assim, que eu adoro. Ela fala, é como se perder de Deus. E eu não quero. Eu não quero me perder. Eu não quero te perder. Perdão, você é como se perder de Deus. Assim como um casamento que não se deixa regar por aquele encanto primeiro, que não renova esse encanto. A igreja se perde. Quando perde esse carisma, essa paixão, esse fogo, essa graça. Me lembro do Vitor Vala, nosso grande cientista da Fiocruz. A Cíntia está aqui e fazendo o seu doutorado lá. E o Vala era um cientista, né, um pensador aí um sociólogo, antropólogo, né? Tem uma obra vastíssima. Essa semana mesmo estava vendo alguma coisa sobre ele, e me lembro que o Vitor, quando entrou na igreja pela primeira vez, ele dizia sempre: a ciência nunca me emocionou, a academia nunca me emocionou, a igreja me emocionou, por isso eu nunca mais a deixei. 40 anos se passaram desde que Paulo deixara Áquila e Priscila por aquelas terras, né, de Éfeso. O visionário de Pátimo se dirige a uma segunda, uma terceira geração daquela gente. E aí a pergunta é: onde está o frescor primitivo? O frescor primitivo da Vilma, da Eula, o frescor primitivo da Dona Lene, do Amauri, o frescor primitivo do Lisânias. Onde está aquela paixão? Louvar a Deus em serviço, servir a Deus em louvor, isso é tudo. Ou como sempre gosta de dizer a Amauri, a nossa confissão, ela não está na confissão de fé de Westminster, nos catecismos, ela está no sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os pacificadores, os fazedores da paz. Onde é que está essa paixão? O frescor primitivo. É muito interessante que a igreja de Éfeso é chamada à conversão no momento que esse frescor primitivo, essa pulsão de todo o movimento comunitário se esvazia. O que remove o candelabro, para usar a linguagem do texto, não é o relaxamento doutrinário, não é a fluidez dos dogmas daquela comunidade, mas é o esvaziamento dessa relação primeira. Isso é perder a identidade. Gosto tanto de falar de identidade, eu nem gosto dessa palavra, que é dogma, doutrina, essa identidade diferencial. O que nos diferencia? Nossa identidade é o amor, essa paixão. Deus é, como diria Carlos Nejar no seu poema As Parcas, Deus é quando somos capazes de amar. A igreja é verdadeiramente quando é capaz de amar, enamorar-se continuamente pela voz daquele que a chama. Acho que foi Pagola quem disse: que importa se o afirmamos como Deus, como segunda pessoa da Trindade, que o reconhecemos como Logos divino encarnado, e tantas outras formas. Que adianta se ele não é o centro da nossa vida, se ele não é o eixo estruturante da nossa existência? O que adianta o chamarmos de mestre, mas vivermos longe dessa chama que o incendiava?
vivermos longe daquele a quem ele chamava de Pai. Onde está o nosso amor? Onde está o meu amor? Nós nos tornamos aquilo que amamos. O que amamos nessa vida? Não é um apelo à ortodoxia, é um apelo ao nosso modo de vida. O que amamos? Que as nossas metas, as nossas propostas, os nossos projetos, a nossa igreja está num momento tão bonito, tão rico nesse momento, né? Nessa florescência primaveril, sob a batuta do nosso querido Alexandre, pastor amado, que as nossas metas, os nossos projetos, tudo que está nascendo, se deixem guiar por estas marcas de uma igreja reformada, apocalíptica, profética, uma igreja que caminhe com os fracassados do seu tempo, uma igreja que tenha coragem de deitar-se no divã divino o tempo todo e ter consciência do seu flerte com os Césares desse mundo, com os opressores desse mundo. Mas, sobretudo, uma igreja que a ele, Jesus de Nazaré, se converta, se renove o tempo todo e que volte a essa paixão tão linda, a esse amor tão bonito. Quero voltar, né? Cantou aí o pai do Pedro, ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus. Ou uma canção que eu me lembrei bastante nessa semana, né? Pensando nessa mensagem, foi uma que eu cantava na minha juventude, né? Que acho que só hoje, né? Essa canção ela tem sentido para mim. Pai, abre o meu coração, eu quero sentir pela vida paixão, quero trabalhar, quero contribuir, quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê uma porção desse espírito profético para que, de fato, nós sejamos uma igreja reformada, sem medo de se converter, de se reinventar, sempre se reformando. Amém. Amém. Amém, pastor. Rapaz, está na hora do SAMU chegar aí para te hidratar, hein, rapaz? O que foi isso, hein? Que coisa, que emoção, um mar de lágrimas amoroso. Lindo, 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 lindo. Parabéns, coisa bonita. Dá para ver que essa fala veio da fonte, desse primeiro amor. Nasceu desse primeiro amor. Nós vamos nos preparar para a Eucaristia. Vou pedir para que cada uma pegue o pão, o vinho ou o suco, e nós vamos celebrar, né, com a Lu e a Marisa, que vai orar depois do momento eucarístico. E vamos, então, para nos preparar para esse momento, ouvir do coro Mirza a música Dá-nos a Paz.
Que magia, hein? Que magia no coral, hein? Coisa espetacular. E eu vi o nome da Bianca, não foi isso, Pedro? Ela que fez o arranjo, como é que é? Foi isso? Que bom a presença dela, muito boa. Foi isso, né, Pedro? Posso estar enganado. Sim, o arranjo instrumental e a versão para português. Parabéns. Depois vou mandar um áudio para ela. Muito bom saber que ela está aqui com a gente. Vou passar a palavra para nossa irmã Luciana e logo depois a Marisa vai conduzir um momento de oração e em seguida o Pai Nosso, que ela também vai orar para a gente. Nesse momento que a gente celebra a Santa Ceia, a gente lembra do encontro que Jesus teve na noite em que ele foi traído, um pouco antes de seguir para a sua caminhada, na verdade, para onde culminava a sua caminhada, o seu ministério. Ele estava jantando com os seus amigos, com os seus discípulos, e então, naquela noite, ele tomou o pão, deu graças, dividiu com os seus amigos, aqueles que ele tirou das situações mais adversas e mais variadas, dividiu entre eles e disse: esse é o meu corpo que é dado por amor e em favor de vocês. Comam em memória de mim. E da mesma maneira, ele tomou o cálice, dividiu com seus amigos também e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Uma nova maneira de falar e se relacionar com Deus. Uma nova maneira de teologizar. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Bebei em memória de mim. Comamos então do pão e tomemos do cálice em memória de Cristo. Marisa, quando você puder, você pode abrir o seu microfone para dirigir a gente na oração do Pai Nosso. Então, vamos falar com o Pai, né? Estão me ouvindo? Querido Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por estarmos na Tua presença nesta manhã. Obrigada, Senhor Deus, por fazer parte desta comunidade, por fazer parte desse grupo de amor. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu me concedes olhar a cada um deles e sentir amor. Que possamos, Senhor Deus, unidos, segurar um na mão do outro, para que possamos continuar a caminhada da Igreja Cristã de Ipanema e continuar a caminhada da vida, Senhor. Temos passado momentos tão difíceis, ó Pai, momentos de solidão, de tristeza, de medo, de depressão, de alegria também, Senhor. Mas são tão poucos os momentos de alegria que estamos vivendo, porque as notícias não são boas. E nós pedimos a Tua direção, que Tu nos sustente, Senhor. Que Seu amor, que o Teu amor nos invada e nos mantenha de pé, Senhor. Está difícil, muito difícil. Né? Tem certos momentos que não sabemos como vamos sobreviver. Temos lutas, temos lutos, mas também nós temos uma grande alegria, porque a Olívia vai nascer essa semana. A filha da Júlia, neta da tua serva Célia, sobrinha neta da Célia.
Então nos alegramos com ela, pela vinda da Olívia. Que a Olívia venha com saúde, venha perfeita, e seja muito amada. Obrigada, Senhor Deus, porque pela palavra que tu trouxeste nesta manhã, somos fracassados. Nós te pedimos, te imploramos, Deus, segure na nossa mão e nos faça caminhar, Senhor, dentro do nosso fracasso, para que possamos, quem sabe, vencer. Dá-nos força, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, um coração para buscarmos o primeiro amor. Que o nosso coração, Senhor, seja uma terra fértil, onde possa nascer grandes coisas, grandes sentimentos, novos sentimentos, sentimentos de vida, sentimentos de paz, sentimentos de amor, sentimentos de reconciliação. Que seja uma terra boa e farta, Senhor. Mas nos ajude. Sustenta-nos, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, porque sozinhos não podemos fazer nada disso. Ajuda-nos, ó Pai. Nós te pedimos e nós já te agradecemos pela presença do Espírito em nossa vida, porque Ele é a nossa alegria, a única alegria nos últimos momentos, nos últimos meses. Ele é a nossa única alegria. Ajuda-nos, Pai. Precisamos de Ti. Precisamos, como o ar que respiramos, como a água que mata a nossa sede, alimento que mata a nossa fome. Precisamos de Ti. Porque Tu és o nosso Pai nosso. Porque assim oramos, o nosso Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Marisa, lindo. Que culto emocionante, hein? Palavras de emoção mesmo. Nós vamos cantar uma música que tem muito a ver com a mensagem do nosso pastor, Vaso Novo, cancioneiro número 57. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Quero ser um vaso novo, como Tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Muito bom. Olha, nós já vamos terminando o nosso culto e com algumas comunicações importantes. Eu não sei se o Jacler está presente, senão a palavra é dele.
mas ele estava com um problema com a pós-graduação lá do IME, estava resolvendo agora pela manhã, não estava podendo aqui compartilhar a presença conosco. Mas, de qualquer maneira, só lembrando que nós estamos no mês da reforma, semana que vem nós estamos fechando esse mês. Aí depois tem Dia dos Mortos, aí tem muita coisa. Tem muita coisa para a gente. Dia de Ação de Graças no mês que vem, início do Advento, vamos já começar as celebrações natalinas já no finalzinho de novembro e assim por diante. Tem muita coisa gostosa para acontecer. Nós estamos na quarentena, continuando com trabalhos como os cultos de oração, coordenados pelo Vitão, e também a classe Poutilles. Amanhã a gente está de volta, só não pôde ter segunda-feira, porque meu filho me proibiu, e agora tem uma lei aqui em casa que a gente tem que obedecer o filho antes de obedecer a igreja, que ele já disse que eu estava indo demais à igreja. A igreja era aqui, era a tela. Então, ele pediu para eu brincar com ele no dia da criança. Amanhã já estou de volta para a gente voltar aos estudos. Nós estamos fazendo o devocionário do Advento, né? Aquele conjunto de textos que a gente compartilha no final do ano sobre o Natal, e temos como questão, que face de Cristo que chega ao mundo, que nasce. Qual Cristo que está nascendo? Que nós gostaríamos de apresentar a ICI. Então, nós prorrogamos o prazo, são 500 palavras, é uma folha, geralmente uma página, para mandar para o e-mail da ICI, se não, é isso mesmo, para o ICI Mídia, e o Jacler vai compor e fazer uma espécie de livreto para a gente compartilhar as mensagens natalinas no final do ano. E nós prorrogamos o prazo até o próximo sábado, dia 23. Então, o pessoal que ainda não escreveu, tira um momentinho do dia essa semana, né, para poder contribuir com o nosso devocionário. Aniversariantes dessa semana, dia 19, Carolina de Souza, Cláudia Márcia Rodrigues de Jesus, Lúcia da Silva e Souza. 20/10, Maria Vitória e Tiago do Nascimento. 21, Silvio Hamacher, não sei se é alemão, né? 22, Fábio Florentino e Tereza Maria da Conceição. Alguém está aqui? Algum desses nomes está aqui presente? Não? De qualquer modo, nós vamos orar pelos aniversariantes. Então, eu vou pedir para a gente ficar em silêncio, mentalizar suas vidas e amorosamente, como é a tônica desse culto, vamos pedir para que Deus dê caminhos de renovação, dê horizontes de felicidade e dê muita paz a essas vidas. Fechemos os olhos. Querido, bondoso, amoroso Deus, Pai e Mãe, Deus de cuidado, Deus de amparo, Deus que nos fortalece exatamente porque somos todos e todas vulneráveis. Nós amamos o dom da vida, mas amamos mais ainda as formas gostosas de viver na Terra. Por isso te agradecemos por cada pessoa aqui mencionada, porque elas existem. Mas nós te pedimos que elas tenham vidas saborosas na Terra, vidas belas, vidas bonitas, que elas sejam obras de arte vivas, que elas não esqueçam do primeiro amor, que é o maior amor. Esse amor ao mistério que irriga a vida de vida e faz com que até as quedas, as fraquezas, as derrotas sejam dignas de ser vividas. Ilumina seus passos, abra seus horizontes, liberta cada uma das vidas de suas respectivas opressões e que elas possam celebrar a caminhada na terra com a tua presença sempre. É o que todos e todas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos completando o culto com a bênção do nosso pastor.
E queria destacar o privilégio que nós temos de ter o Edson como esse horizonte que ele é para a gente. Mais do que um ser humano, ele é um horizonte. A gente caminha através do Edson. A gente não caminha com o Edson à frente. O Edson nunca teve à frente de nada, nem atrás. Edson é horizonte. A gente caminha dentro dele, dentro de um coração amoroso. A gente chora com ele, a gente torce por ele, a gente ri com ele. São poucas as pessoas que são aquilo que Leonardo Boff chamou de vidas seminais. São vidas que são semente e que dependem da gente para florescer. Em verdade, essa vida do Edson é diferente. É como se ele fosse, não uma vida seminal, ele fosse um adubo. Através dele a gente floresce. E eu queria que Deus continuasse abençoando o caminho dele, para que as palavras dele adubem cada uma das nossas vidas. E que ele continue nos encantando, reencantando, nos libertando e fazendo isso que o bom pastor sempre fez conosco. Nos libertou para que sejamos livres. Obrigado, pastor. Privilégio te ouvir. Privilégio saber que Deus fala realmente através da sua fala. Então, meu amigo, que a bênção final seja perpetrada por você e que a gente se inunde com esse primeiro amor que falou através da sua palavra. Seja Deus gracioso para conosco e nos acompanhe. Que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu amor maravilhoso, do seu rosto brilhante, e sobre nós derrame sempre a sua paz. E que a graça de nosso amigo, esse símbolo da nossa busca, Jesus de Nazaré, o amor, esse amor que não tem fim, de Deus que é o nosso Pai, a nossa Mãe, o nosso tudo, e as comunhões do fogo divino, desse sopro que venta forte em nós, sejam sobre nós, sejam sobre as nossas comunidades, sejam sobre a nossa vida, ventilando espaços, arejando espaços, para que o amor possa ocupar todos os cantos da nossa vida e sobre nós permaneçam, agora e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor.